Oi, pessoal, tudo bem? Eu disse para vocês que eu traria algumas características da crônica argumentativa, certo? Então, lembrando que crônica argumentativa é um texto híbrido, ou seja, ele é jornalístico, está inserido no universo jornalístico e ao mesmo tempo ele é literário. Então, ele é inspirado em um fato cotidiano. O cronista ele se inspira em fatos cotidianos, geralmente são temas polêmicos que estão na atualidade e causa em seus leitores alguma reflexão. A crônica argumentativa, ela é muito próxima, se a gente for ver a estrutura dela, ela é muito próxima de um texto, artigo, de um gênero artigo de opinião. A linha bem tênue que separa esses dois gêneros é: o articulista tem como objetivo principal convencer o seu leitor da sua tese. Já a crônica argumentativa, o cronista, que geralmente está inserido no universo jornalístico, ele simplesmente quer expor a sua opinião sobre aquele fato. Ele quer tornar público a sua opinião sobre aquele fato, que geralmente é polêmico, um tema polêmico, ok? Então, ele tem em sua estrutura características argumentativas. Ele é até persuasivo, mas o seu objetivo principal não é convencer. Ele é mais leve, vamos dizer assim. A linguagem é mais solta, mais coloquial. Então, eu vou falar aqui as características para vocês. As principais características de uma crônica são a argumentação e a persuasão. A persuasão não tão forte quanto o artigo de opinião, como eu já disse, que é o objetivo principal do artigo de opinião. A linguagem coloquial não precisa necessariamente ser uma linguagem, seguir a norma culta, né? Estar rigorosamente dentro dos padrões. Por quê? Porque é um bate-papo mais tranquilo. O cronista reflete sobre o assunto de uma forma mais tranquila para os leitores daquele jornal. Então, a linguagem coloquial, simples, direta. São textos relativamente curtos. Os temas, como eu já disse, são temas cotidianos e polêmicos. Então, quando eu propus para vocês a tecnologia dentro da educação, a tecnologia como auxílio, como instrumento na educação, nada mais é do que um tema cotidiano e polêmico que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Se não fosse a tecnologia na educação, o que seria da educação em tempos pandêmicos como o que estamos vivendo, né? Então, é um tema cotidiano, é um tema real que nós estamos vivendo e polêmico. Aquelas pessoas que criticam a tecnologia, que a tecnologia deve ser uma coisa e a educação deve ser outra, e não convergir, não colocar a tecnologia como instrumento, ferramenta da educação. Utiliza-se de muita crítica, muito humor, muita ironia para causar, então, induzir o leitor a uma reflexão. Essa é a característica, esse é o objetivo principal da crônica argumentativa. Induzir uma reflexão causando humor, sendo satírico, ok? Outra característica, subjetividade, criatividade, né? Um texto literário e ao mesmo tempo jornalístico. Então, ele pode ser subjetivo e criativo, poético, usar recursos das figuras de construção, das figuras de pensamento, todas as figuras que vocês utilizarem. Você pode escrever de uma forma poética, não precisa ser aquele texto argumentativo, pesado, com argumentos sérios e tudo mais. Ele é inspirado em fatos cotidianos. Tem poucas personagens, se tiver essas personagens, porque não é um texto narrativo, mas se na sua argumentação houver alguma personagem, são poucas e descritas superficialmente, bem ilustrativamente. O tempo e o espaço são limitados, não é o meu objetivo contar uma história, porque eu estou argumentando, eu estou causando uma reflexão. E é de caráter contemporâneo, a crônica ela é de caráter contemporâneo por tratar de temas próximos à realidade, temas problemáticas em que estamos vivenciando, frescas no momento, ok? Agora, o que é a crônica argumentativa? É um gênero textual cujos textos tratam de assuntos do cotidiano. Estou tentando definir aqui para vocês o que é a crônica argumentativa, tá? A partir de uma visão, ou seja, é uma visão de um assunto cotidiano que vai além do simples ato de olhar e relatar. O cronista,
Ele observa os detalhes minuciosos daqueles acontecimentos corriqueiros com um olhar bem apurado, bem crítico, aquele olhar bem detalhado, tá? A partir desse seu olhar subjetivo, ele escreve um texto, normalmente curto, que faz uma abordagem crítica, satírica, que pisa bem na ferida da sociedade, querendo mostrar dá um zoom naquele olhar, para todo mundo ver assim como eu estou vendo. Olha o que eu estou vendo, a minha crônica é isso. Observe como eu estou observando, questione, pense como eu estou questionando. Então, vamos olhar a pandemia, vamos olhar a tecnologia na educação nessa época. Olha desse jeito que eu estou querendo mostrar para vocês. Não tentando convencer ninguém a nada, é só expor a opinião do cronista. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Até mesmo os telejornais, ao final dos telejornais, em alguns casos, temos aqueles cronistas que falam, que proclamam, declamam, né, as crônicas de uma forma tão poética, tão bonita, né? Lembra do Arnaldo Jabbour? A crônica argumentativa funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião, como eu já disse. Ela pode ser do gênero narrativo, ela pode ser do gênero dissertativo, as suas características estão bem próximas de um gênero dissertativo, e eu vou mostrar qual é a estrutura que eu estou propondo para vocês, ou descritivo. Os cronistas, autores que escrevem as crônicas, né, os cronistas, eles expressam nesse tipo de texto um tema e a sua posição em relação a esse tema, ok? Seu ponto de vista, o seu juízo de valor sobre o assunto. Então, essa é a definição de crônica argumentativa. E aqui eu trouxe para vocês, que vocês vão fazer para mim, uma crônica argumentativa com essa estrutura. Vocês vão apresentar o tema, argumentar, ok? E depois concluir. Lembrando que não é um artigo de opinião, não precisam ficar tão presos algo tão inflexível, tão científico como o texto de artigo de opinião, mas um texto mais informal, mais leve, mais sutil, em que você vai se posicionar a respeito da tecnologia na educação, principalmente nesses tempos pandêmicos pelos quais nós estamos passando, ok? Pelo qual nós estamos passando. Gente, eu não vou ficar falando demais, não vou me delongar demais, vou concluir por aqui a crônica argumentativa. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e bom trabalho. Estou aguardando ansiosamente a sua visão, seu ponto de vista sobre a tecnologia na educação nesses tempos pandêmicos, ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu só sair aqui para fechar a minha aula. Tchau!